Olá, meu nome é Patrícia Massara Martinelli e hoje eu vou mostrar para vocês algumas formas de se avaliar a qualidade das imagens produzidas no microscópio eletrônico de transmissão a partir de cortes ultrafinos. Nas aulas anteriores desse curso, vimos os princípios básicos de preparação dos cortes ultrafinos para sua análise. Podemos perceber que ao longo de todo o processo é necessária atenção e cuidados essenciais para que os cortes sejam de qualidade. Vimos a possibilidade de várias interferências no processo, que podem levar à formação de artefatos, sendo que algumas dessas interferências podem ser corrigidas durante a preparação, mas muitas delas só são percebidas ao visualizarmos os cortes no microscópio eletrônico. Nessa figura, vemos algumas fitas de cortes seriados em uma banheira de navalha de diamante e esses cortes aqui foram colhidos e depositados sobre uma tela. Essa primeira figura é uma representação de uma dessas fitas. Essa é a melhor condição para a microtomia de cortes ultrafinos, que possibilita a análise de vários cortes, inclusive em série. Ainda, devido ao pequeno tamanho desses cortes, os mesmos dificilmente se dobram ou se comprimem e também se distendem bem sobre a tela. Na segunda figura, também temos cortes de boas dimensões, que certamente são de boa qualidade, mas o estudo seriado de alguma estrutura pode ser prejudicado por não termos a sequência dos cortes. E por fim, nessa última figura, temos um único corte de grandes dimensões, o que na maioria das vezes implica em uma área de amostra muito grande que possivelmente não foi bem fixada ou mesmo bem infiltrada. E ainda, cortes desse tamanho não costumam ficar bem distendidos sobre a tela, podendo sofrer compressão ou formarem dobras. Essas duas figuras são imagens de células de cultivo, cujos cortes ultrafinos foram confeccionados da melhor maneira possível, como veremos. Podemos verificar que o processo de preparação foi bem sucedido, uma vez que o corte está bem distendido, sem dobras, sendo possível ver a extensão de todas as células, aqui em maior aumento. Então, não há distorção dessas células. A imagem também se apresenta bem contrastada, de forma que a gente consegue distinguir vários elementos da ultraestrutura das células, até mesmo em menor aumento. Já aqui temos uma imagem em maior aumento de cortes ultrafinos também bem preparados, onde é possível distinguir muito bem as diferentes organelas celulares, com membranas bem individualizadas, assim como outros elementos. Aqui temos parte do núcleo, com cromatina, a membrana nuclear com poros, a membrana nuclear dupla com poros, cisternas do Golgi, do complexo de Golgi, muito bem individualizadas, outros elementos membranosos e um citosol bem distribuído, bem regular. Aqui ao lado temos o detalhe de uma grande mitocôndria, inclusive cercada por cisternas do retículo endoplasmático rugoso e algumas inclusões. As mitocôndrias costumam ser utilizadas como sinalizadoras de uma boa fixação da amostra, uma vez que para o fixador chegar até a matriz e preservar bem os seus componentes internos, ele deve atravessar a membrana plasmática da célula, a membrana dupla da mitocôndria e aí então alcançar a matriz mitocondrial. Caso isso aconteça, muito provavelmente teremos uma boa fixação geral da célula. Aqui já temos a imagem de um corte de um fragmento de tecido e não de células em cultivo.
Onde visualizamos é o tecido conjuntivo, nós podemos visualizar fibroblastos, aqui em maior aumento, alguns outros tipos celulares comuns no tecido conjuntivo, e todas essas células embebidas em uma matriz extracelular rica em fibras colágenas, aqui em maior aumento. A manutenção das fibras colágenas em bom estado de preservação e a sua distribuição no tecido também são indícios de boa preservação da amostra, uma vez que essas fibras mais densas estão embebidas em uma matriz proteica mais fluida, normalmente extraída durante a preparação. Assim, frequentemente as fibras colágenas se desarranjam durante o processo de fixação. Quando elas permanecem com essa boa aparência e distribuição, além do bom aspecto das células, também podemos dizer que foi feita uma boa fixação. Neste slide, já temos também cortes com boa fixação. Outro exemplo são cortes de tecido nervoso. O tecido nervoso é um tecido de penetração do fixador um pouco dificultada, considerando seu sistema de irrigação sanguínea e a presença de barreiras protegendo o acesso aos elementos do tecido. À esquerda, vemos a imagem do corte transversal de um nervo misto, onde nós temos fibras mielínicas, aqui está a bainha mielínica, bem diferenciadas, e várias fibras amielínicas entre elas. Tá? Lembrem-se que a mielina é formada principalmente por lipídios, então, devido ao ósmio que se precipita sobre os lipídios, elas aparecem bem contrastadas na imagem. O axoplasma, ou seja, o citoplasma no interior dos axônios, também está muito uniforme com seus elementos preservados. Aqui nós temos ainda um núcleo de uma célula de Schwann, cujos prolongamentos envolvem os nervos. As células de Schwann fazem parte da glia. Agora, aqui à direita, nós temos células, neurônios do tecido nervoso central. Vejam também que são células que estão bem distendidas, bem contrastadas. Essa aqui, o núcleo apareceu com o nucleolo, aqui o corte não passou pelo nucleolo. Em torno desses corpos de neurônios, nós temos uma neurópila, que é um conjunto de prolongamentos de células neuronais e da glia que formam o tecido nervoso. Tá? Então, a gente pode ver que as estruturas aqui estão bem preservadas, sem artefatos aparentes. Vamos passar agora à questão da presença de artefatos, que podem ocorrer em cortes ultrafinos e devem ser considerados quando se analisa os mesmos. Uma condição que determina todo o sucesso da preparação da amostra é a sua fixação. Caso a fixação não seja bem feita, a infiltração da resina e até mesmo a microtomia certamente serão prejudicadas. Bem, importante lembrar que a presença de artefatos nem sempre é um impedimento para a análise do corte, uma vez que pode ser um pequeno artefato e aparecer em uma área que não impede a avaliação da sua amostra. Nesse caso dessas figuras, todas as células estão muito mal preservadas, então nesse caso aqui não é possível a análise. A fixação realmente não foi adequada. Essa má fixação torna impossível a distinção de membranas. Nem mesmo a membrana plasmática pode ser vista nessas células. E a individualização dos elementos do citoplasma também está praticamente impossível. Até mesmo o núcleo dessas células aparece com aspecto alterado, O nucleoplasma aqui está muito indistinto, então realmente essas células estão muito mal fixadas. Aqui nós temos células de tecido nervoso mal fixado. Existem, vocês podem observar, vários vacúolos em todo o tecido, inclusive elementos rompidos. Vejam as bainhas de mielina como elas estão mal constituídas devido ao processo de má fixação.
À direita, nós temos um detalhe com a parte de um núcleo, e aqui são mitocôndrias, onde a gente observa que as cristas mitocondriais não estão bem preservadas, não podem ser distintas. Isso é um sinal de má fixação. Já aqui temos fotos de tecido muscular, aqui em menor aumento, aqui em maior aumento. As fibras musculares possuem matriz extracelular de conjuntivo que as envolve, o endomísio. Percebam que a matriz, na verdade, não está quase presente. A gente não observa fibras colágenas, nem mesmo células do tecido conjuntivo e, às vezes, até verdadeiros buracos entre os elementos do tecido muscular. Tá? E, inclusive, o tecido muscular também não está bem preservado. Vejam aqui, por exemplo, sarcômeros, é um tecido muscular estriado, com problemas de preservação. Eles estão rompidos, né? Não estão bem preservados. Então, a gente pode dizer que essa é uma má fixação. Mas muita atenção, eu gostaria agora de que fosse dada a presença de artefatos com relação a sinais de degeneração do tecido. Caso o tecido tenha recebido algum tratamento, por exemplo, de drogas ou infecção com algum micro-organismo, né, as alterações podem ser em função dessas condições e não provenientes de artefatos. Por isso, sempre deve-se ter um controle interno nesses tipos de estudos, com processamento simultâneo de tecidos normais e tecidos com tratamento, para controlar as alterações observadas. Se aparecerem artefatos, eles estarão presentes também no tecido ou células normais. Caso sejam sinais de degeneração, só estarão presentes nos tecidos tratados ou células tratadas. Outro artefato que se observa em alguns cortes ultrafinos é a formação de buracos na amostra. Vejam aqui, é um epitélio, tá? Aqui nós temos buracos maiores e aqui pequenos buraquinhos, mas espalhados por todo o corte, né? Essa presença de buracos, ela pode ser causada tanto pela má infiltração da resina, a resina não infiltra nos componentes mais internos das células, e aí formam-se buracos, né? Ou então, o problema de microbolhas na resina, que muitas vezes não são vistas durante a preparação da resina, mas que são vistas como buracos no corte visto sob o microscópio eletrônico. Então, cuidado aqui com a preparação e a infiltração da resina. Um outro artefato que atrapalha também a análise de cortes é a espessura dos cortes, né? Se os cortes são muito espessos, o feixe de elétrons não passa adequadamente pelos cortes e as estruturas se tornam um pouco distintas. Vejam o que é um epitélio intestinal que a gente não consegue distinguir as células, né? Um fator que pode aumentar a espessura do corte é a regulação incorreta do ultramicrótomo para a microtomia. Mas outro fator também que pode levar a essa maior espessura pode ser a compressão do corte durante a microtomia. A compressão ocorre quando a resina não se polimeriza bem e não alcança a dureza necessária. Aí ela fica macia e sofre a compressão durante a passagem da navalha. O pior é que essa compressão não só aumenta a espessura do corte, como também distorce a estrutura da amostra, que passa a aparecer com várias dobras. Aqui vemos à esquerda um problema de espessura de corte, onde nós temos cortes espessos e cortes mais finos, numa mesma tela. Aqui também na figura representativa, sai corte espesso, sai corte fino. Isso com certeza está relacionado ao ajuste do micrótomo, tá? Ou alguma interferência do ambiente que leve à vibração, a oscilações na navalha.
Os cortes, então, saem com espessuras diferentes e isso torna a análise dificultada. Aqui à direita, nós temos uma célula mais espessa e uma célula com corte em espessura adequada, que é aquela primeira que eu mostrei lá no início. Veja como que as membranas dessa célula, né, estão muito mais distintas do que as membranas dessa. Né? Essas aqui tem algumas inclusões bem visíveis, aqui também, mas a distinção de membranas nessa célula é muito melhor do que nessa de corte espesso. Aqui nós temos 3 casos de artefatos bem comuns que ocorrem durante a microtomia, né? Às vezes a gente pode corrigir enquanto faz a microtomia, mas muitas vezes esses artefatos vão ser somente visualizados no microscópio. Um deles é a presença de dobras no corte, que às vezes você vê os cortes quando eles estão saindo na água da banheira, você já consegue visualizar esses cortes, principalmente quando eles são grandes, né? Mas às vezes as dobras são muito diminutas, muito pequenas, e fica difícil avaliar isso antes de ir para o microscópio. Tá? Essas dobras podem ocorrer, por exemplo, pela má polimerização da resina, tá? E a má polimerização da resina e problema de oscilações na navalha durante a sua passagem pela amostra. A presença de dentes na navalha também produz ranhuras nos cortes ou até mesmo rasgos, que atrapalham muito a sua análise. Aqui, de novo, se os dentes forem muito pequenos, eles serão visualizados somente sob o microscópio. Aqui, como exemplo de dentes, nós temos 2 secções de células e uma secção de tecido muscular, onde a gente vê a presença de dentes. No caso dessas células, os dentes são tão numerosos, né, que com certeza impedem uma boa análise ou a produção de uma imagem de qualidade. Veja que o corte está bem distendido, está com uma espessura adequada, mas os dentes estão passando por toda a extensão da célula, né? Isso atrapalha imensamente a sua análise. Já na seção de tecido muscular, a gente vê um único dente menor atravessando aqui uma parte do tecido, né? Mas, dependendo dos objetivos de sua análise, este dente não vai impedi-la. Por exemplo, se vocês estão analisando mitocôndrias do tecido muscular, aspectos das mitocôndrias do tecido muscular, existem várias mitocôndrias aqui em boas áreas do corte. Então, você elimina somente a área do dente e pode analisar todas essas outras áreas. Inclusive, na hora de fazer a imagem, você retira do campo de fotografia esse dente. Outro aspecto relacionado aos cuidados durante a microtomia refere-se à limpeza dos materiais usados, principalmente a água da banheira onde os cortes são colhidos e a própria navalha. Eles devem estar muito limpos, porque senão as sujeiras ou contaminantes vão se depositar sobre os cortes, tá? Olha aqui como que existe uma sujeira depositada sobre o corte de células aqui, né? Isso atrapalha muito a análise. E atrapalha também o contraste, porque o feixe eletrônico, ao encontrar materiais muito densos, cria um contraste muito grande e o tecido pode aparecer muito claro. Então, nós temos que ter cuidado com essas contaminações, tá? Um outro aspecto relacionado à limpeza da banheira, mesmo que a água esteja ultra limpa, à medida que você vai fazer a microtomia, é comum, é frequente alguns pedaços de secções ultrafinas se soltarem na banheira e indo se juntando, até que se tornam contaminantes de outros cortes. Então, aqui, esse é um corte cheio de pedaços de resina de outros cortes sobre ele. Tá? Então, realmente tem que se atentar bem para a limpeza da água e da navalha.
E por fim, nós temos também uma contaminação de seções, agora causada pela precipitação dos agentes que a gente usa para contrastar a amostra. Nós utilizamos o ósmio, que se precipitar dá esse aspecto pintadinho aqui, né? Nós temos o chumbo, que também forma tipo bolinhas. Nessa foto não é só chumbo, tem outros contaminantes, parece que sujeiras maiores. E aqui nós temos cristais de uranila depositados sobre a amostra que formam essas espículas. Os cristais de uranila são muito típicos quando eles se formam, tá? Parecem estrelas, né? E atrapalham totalmente a análise, ok? Em todo o processo onde se utiliza esses reagentes, a gente deve preocupar que as soluções contrastantes não sejam velhas, porque com o tempo esses precipitados vão se formando na solução naturalmente, né? Na hora do seu uso, elas devem ser filtradas para garantir a barragem de algum precipitado que ainda pode existir. E também evitar a exposição do corte ao ar enquanto eles estão sendo contrastados, porque é comum que alguns elementos do ar se combinem com esses elementos contrastantes e se depositem. O maior exemplo disso é o chumbo, que se combina com CO2. Então, se você respirar sobre os cortes durante a contrastação, ficar muito em cima dele, o CO2 que você elimina no processo de respiração vai se combinar com o chumbo e formar precipitados. Então, a gente tem que ter esses cuidados, tá? Bem, o que eu tinha para falar com vocês é sobre isso. E mais uma vez eu trago essa figura para mostrar a importância de todos os aspectos que devem ser observados durante o processamento de uma amostra para análise por microscopia eletrônica, de transmissão aqui no caso, mas qualquer microscopia eletrônica, de forma que a gente obtenha bons resultados que sejam fiéis e de qualidade. Muito obrigada a todos.